Estamos de volta em mais um episódio do Primotech, o podcast oficial de tecnologia do Grupo Primo. Eu sou Thaisa Candela, com H, 2S, acento no I e 2 L's no Candela. Mas pode me chamar de Thay. Eu sou, em essência, programadora, atuando como Head de Educação Técnica aqui no Grupo Primo, mais específico na plataforma Start, que a gente agora já pode pelo menos mencionar o nome. Hoje nós vamos falar sobre transformação digital. Será que as empresas, elas estão se tornando em todas empresas de tecnologia? Será que isso é uma questão de moda ou é uma questão de sobrevivência? A gente vai entender um pouquinho mais conversando com especialistas no assunto. Aqui do meu lado eu tenho Mário Trentin, que é gerente da Start, da nossa plataforma de tecnologia. Olá, Seja muito pessoal, bem-vindo. prazer. Vamos ter um bate-papo muito bacana aqui, com certeza. Seja muito bem-vindo. Aqui eu também tenho o nosso outro host, né? Pessoas que dividem aqui a bancada comigo em todos os episódios, senhor Rodrigo Janotto, nosso CTO. Muito feliz em estar ao lado dessas feras aqui. Vamos falar de transformação digital. Maravilha. Temos aqui Carlos Bush, recém-chegado aqui no Grupo Primo, um Sim, dos fresquinho. nossos executivos, mas já atuou em diversas empresas muito conhecidas de vocês, como Microsoft, Oracle, Salesforce. Seja muito bem-vindo, Muito Carlos. obrigado. Prazer. Prazer. E por último, mas não menos importante, nós temos André Miceli, que é CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil. É isso? É isso. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então vamos começar com uma pergunta base para deixar todo mundo na mesma página. Pessoal, o que é transformação digital na definição de vocês, dado que, apesar de não ser algo recente, nos últimos anos vem sendo falado com muita frequência e as definições elas são diversas, né? Cada pessoa às vezes fala uma definição diferente, mas na visão de vocês, que estão à frente de empresas há muito tempo, qual que é a principal definição para transformação digital? Eu vou puxar aqui, tá? Depois o André vai trazer, vai fechar melhor do que eu abri, provavelmente. Transformação digital, acho que tirando o romantismo que normalmente se fala muito, né? A gente viveu por muitos anos a digitalização do mercado. Obviamente que algumas empresas, de uma forma talvez um pouco mais retardada, a pandemia ajudou, né, a acelerar alguns movimentos. Mas a gente hoje saiu da era da digitalização para viver uma era da inteligência. E todo esse processo entre a digitalização e a inteligência passa da tecnologia servir muito mais para dar escala, muito mais para permitir que a gente consiga fazer melhor o que já fazia antes, né? Ou habilitar algumas coisas que não tinham antes. Então, a transformação digital, ela passa por isso, né? Ela passa desde o princípio de digitalizar, mas também de conseguir trazer elementos novos, ganhar escala, porque no final do dia a tecnologia, fundamentalmente, ela serve para permitir que a gente escale muito mais a economia e os negócios, né? Então, essa é a minha forma não estruturada de explicar a transformação digital. Acho que é muito por aí mesmo. Tem uma definição simples que é a utilização de recursos digitais para executar funções que são básicas para a operação da empresa. Então, quando uma empresa se transforma digitalmente, ela passa a utilizar tecnologia para fazer trabalhos que até então eram feitos por pessoas. E isso, evidentemente, tem uma implicação cultural muito forte. E a gente precisa entender os desdobramentos. Não existe transformação digital sem envolvimento de pessoas, daí as dificuldades desse processo inteiro e de muitas vezes a transformação digital ser algo muito mais dito do que praticado. Mas fundamentalmente é isso, a gente usar a tecnologia para fazer algo que até então era feito por uma pessoa. Sim, eu venho nos últimos anos tocando projetos em várias empresas e transformação digital é um termo que a gente vem carregando, mas que na prática é muito do que os dois aqui falaram, né? Acho que um ponto legal para talvez a gente continuar essa conversa é como isso se dá na prática, né? Eu vi grandes empresas brasileiras criando grandes projetos, aí eu estou falando projeto no nível de companhia, de falar, putz, então vamos implementar uma transformação digital. Mas o que está dentro disso, né? Ah, então vamos pegar um setor inteiro que atua num processo X, aqui um processo específico, e vamos trocar isso aqui por um aplicativo ou por uma solução digital, né? E a minha pergunta aqui que eu queria trazer um pouco para a mesa é como que o Brasil está em relação ao mundo, né? Como que vocês têm visto, principalmente o Bush que conhece bastante de varejo, como que você tem visto isso? eh, onde a gente chegou de 10 anos para cá? Como que a gente vem andando nessa transformação? O que você tem visto dentro das empresas?
Eu acredito que o Brasil é um dos grandes países hoje que protagoniza no mundo da transformação digital. A gente não é ícone em inovação por si, mas a gente é um país com muita digitalização já. Se a gente parar para pensar, raramente alguém hoje não teria um celular, um dispositivo móvel, né? Então é um país que uma inserção grande de tecnologia. Isso não quer dizer que todo e qualquer estabelecimento tenha uma experiência digital, né? Acho que a gente acelerou muito com a pandemia. Mas o Brasil é um país que, dado todos os desafios que a gente tem no dia a dia, seja eles tributários, seja ele de competição, seja logístico, etc., é um país muito avançado até. Eu acho que tem coisas que a gente faz no Brasil que dificilmente a gente enxerga em outros lugares. E, obviamente, tem questões que aí impactam mais questões sociais, questões de poder aquisitivo das pessoas, que eventualmente a gente não vai mais longe, mas muitas vezes não é porque não existe acesso à tecnologia. Até porque o Brasil, para mim, como eu coloquei no início, né, é um país bem avançado sobre a oportunidade disso. Hoje, se a gente for olhar, se eu não me engano, talvez o André tenha números, mas o Brasil ele é carente de profissionais que possam auxiliar na transformação digital das empresas, né? Ou seja, se alguém se habilitar a trabalhar com tecnologia, né, certamente teria um emprego bem colocado, né? Então, Mas por outro lado, acho que é exatamente isso, né? A gente tem muitas oportunidades no Brasil em transformação digital, até pela baixa economia, vamos dizer assim, né? A gente precisa de muita eficiência. Embora não tenha inovação, acho que essa observação do Bush é muito precisa nesse sentido. A gente talvez não tenha coisas extremamente avançadas como fazer uma SpaceX ou coisas desse tipo, mas a gente vê várias soluções no comércio, até para microempreendedores, soluções aí de notas fiscais, entre outras, buscando essa eficiência, que é um ponto importante da transformação digital também, né? exato. Eu gosto sempre, falei romantização no início, eu vou repetir essa palavra. Eu acho que o que distanciou muito o empresário, muitas vezes, de querer fazer a transformação digital, é esse glamour que se criou nisso. Parece que ele tinha que criar um e-commerce, né? Se associou muito a isso, né? E eu poderia usar a pandemia como uma muleta, dizer assim, pô, viu, você não fez, né? Mas, fundamentalmente, como eu posso usar a tecnologia para gerar mais escala, como a gente falou no início. Então, vou pegar um exemplo do dia a dia, né? Eu poderia pegar desde sei lá, de uma fruteira, antigamente o CRM da fruteira, né, que é um sistema para controlar o perfil dos clientes, era o caderno de registro de mercadorias, era um papel. Com o passar do tempo, a gente viu que eu poderia atender mais pessoas. E nós, seres humanos, gostamos de ser atendidos de um para um, ou seja, a gente gosta de experiência. Então, se criaram softwares, tecnologia, para melhorar a experiência do consumidor numa velocidade maior do que o caderninho. A ponto que hoje a gente consegue entregar uma experiência quase de um para um. Né? É isso que se busca. Então, nota, em nenhum momento se diz que o cara da fruteira tem que ter o melhor software do mundo para fazer a experiência um para um. Mas ele tem que entender que a tecnologia pode ser uma grande aliada para ele fazer isso. Que seja uma planilha do Excel, que seja, enfim, né? Não importa que a tecnologia em si. Eu acho que o Brasil ele tem um mar de oportunidades para as empresas performarem mais usando tecnologia, até pela dificuldade que a gente passa no país, de N variáveis, né, que a gente tem. Mas se eu comparo o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, que talvez é o maior norte que a gente seguia aqui, o Brasil é um país que acompanha muito as tendências dos Estados Unidos. E te digo, se vários países da Europa você for visitar, você vai ver que a experiência que a gente tem de uma farmácia, por exemplo, a gente comentou, né? O Brasil está muito à frente, muito à frente. Então, assim, o que não está à frente, na minha visão, é a falta de romantização. A gente ainda romantiza. E onde é que eu quero chegar com essa palavra para a maioria das pessoas? A gente veio de uma escola que se vendeu para a gente se distanciar da tecnologia. Não chega perto do computador que pode estragar o medo. E isso é coisa dos primórdios, isso é coisa do passado. Hoje a tecnologia está acessível a todo mundo. Hoje, quem não sabe programar já pode trabalhar com tecnologia. Ou seja, a gente tem que tirar esse preconceito, porque o próprio empresário, sozinho, ele poderia já fazer muita coisa, né? A grande barreira é cultural, no final das contas. A transformação digital, acho que o principal problema está nisso, da substituição das pessoas. Enquanto que com um exemplo como esse que o Bush colocou, o que a gente vê é estender capacidades. Então, não só substituir trabalhos repetitivos, mas adicionar mais valor. Então, você continua tendo o trabalho ali numa loja, num e-commerce, mas agora você adiciona muito mais atendimento dentro de uma escala e eficiência. Não, se pega até a própria revista do MIT, vou aproveitar o gancho aqui para colocar, que é um periódico que eu acompanho muito. O tempo inteiro tem artigos e conteúdo exatamente para desmistificar isso. Né? Mostrar que a inteligência artificial não é um extraterrestre que está chegando, e sim são formas de ganhar escala para entregar uma melhor experiência, para gerar
uma maior produtividade, né, André? Não sei se tu quer complementar. Sem dúvida, voltando só Uhum. à questão dos números, a gente tem diversas leituras sobre esse déficit, mas são números que variam ali entre 50 e 70 mil profissionais por ano. É muita coisa. Vamos precisar de muita gente e, evidentemente, tem um custo de oportunidade muito grande, porque não só a economia perde pelas vagas que a gente deixa de preencher, mas também pelos benefícios gerados pelos sistemas que a gente deixa de entregar. A gente cria tecnologia para a tecnologia gerar valor para a sociedade. E quando essas tecnologias não são entregues, esses sistemas não são feitos, não só essas pessoas não estão empregadas, como também o valor gerado por esses sistemas não é entregue para a sociedade. Então, a gente deixa de ter impostos recolhidos, deixa de ter melhorias no geral. É uma cadeia que deixa de ser construída ao redor da tecnologia inteira. Sobre a questão da inteligência artificial e de todo o processo de substituição e cultura que estão associados à transformação digital, a gente também precisa olhar 2 pontos. Um é o da digitalização das coisas e o outro é da digitização das coisas. São 2 conceitos paralelos, próximos, mas que têm uma nuance importante e uma diferença entre eles. Quando a gente digitaliza, a gente pega um processo que existe e transforma ele em digital. Quando a gente digitiza algo, a gente cria essa nova funcionalidade já em meio digital, como são os smart contracts, como a gente está vendo essa nova onda Web3, todo o mundo NFTs, essa discussão que está acontecendo, blockchain, tem um mundo inteiro nascendo de oportunidades e essa digitização vai acontecer em torno de funcionalidades que simplesmente não existiam. Portanto, não há esse movimento de transposição de um mundo que era físico e passa a ser digital, mas é um mundo que já nasce com um conceito de digitização feita. É um processo diferente, por isso essa questão cultural é tão importante. Eu me lembrei de um caso agora, que eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, viveu. Se a gente pegar as empresas de beleza, né, se a gente voltar alguns anos, era comum, eu sei que muita gente está nos escutando até a minha idade, eu sei, então desculpa aí, mas eu sou de uma época, então, melhor falando, né, que eu lembro que tinha revistinha de tal marca. Existiam várias marcas que você, na sua empresa, no seu bairro, girava uma revistinha de produtos que você encomendava, um creme, um shampoo, etc., né? E foi um movimento de mercado muito inteligente, descentralizou a venda, né? Se criou um conceito de marketing direto e um mercado muito grande. Só que aí onde é que entrou a transformação digital para essas empresas? Todo mundo olhou e disse, nossa, burocratizou a internet e tal. Olha quanta coisa melhorou com isso. Melhorou a capacidade das pessoas ao mesmo tempo serem atendidas. Melhorou a possibilidade de renovar o mix de produtos de uma velocidade mais rápida do que distribuir uma revista que tinha que chegar em tudo que é lugar. Melhorou a parte de previsão de produção, porque antigamente, vamos dizer, a minha mãe, por hipótese, se ela vendesse esses produtos, ela ia esperar o final do mês para mandar aquela folha pelo correio, se ela digitalizar e mandasse para a empresa não tinha a previsão do que ela ia produzir, aí ela ia receber tudo aquele, ao mesmo tempo, tinha que produzir tudo no final do mês. Com o uso de tecnologia, ela começou a receber todo dia pedido, ela começou a melhorar a produção, o que para as pessoas passa a ser um produto de um custo melhor, mais acessível, que começou a vencer. Então a transformação digital é isso. É como eu uso a tecnologia para começar a entregar melhor experiência, melhor custo. Porque eu vejo que muita gente ainda discute transformação digital como algo distante. Por mais que todo mundo tenha acesso à tecnologia, eu vejo que a visão de que a tecnologia pode melhorar o negócio, ela não está tão clara. Talvez a pandemia ajudou muito. Talvez eu estou sendo não tão realista por não estar acompanhando, né? A pandemia ainda é um fato que a gente está superando, né? Mas eu acho que é importante as pessoas olharem por esse prisma, sabe? De entender que a tecnologia, ela abre tanta possibilidade que a gente falou, tanto ganho econômico, que todo mundo está ganhando, que, cara, é um negócio assim que a gente tinha que dormir e acordar outro dia pensando o que eu Pensando em posso tecnologia. fazer para ajudar. E falando sobre a pandemia, a gente tá falando bastante sobre a experiência do cliente, da pessoa que recebe aquilo que a gente está construindo como empresa. E falando sobre a pandemia, eu gosto muito de parar para pensar também na experiência de quem está por trás, como, por exemplo, os professores, que tiveram que se virar nessa pandemia e começar a lidar com o digital de uma forma que talvez não era a transição mais interessante. Tem muita gente que foi viver o remoto, eu trabalhava remoto antes de entrar no Grupo Primo durante 4 anos. Então, para mim, aquilo
Beleza? Eu comecei antes da pandemia. Então eu me acostumei com aquilo e gostei daquilo. Agora, muita gente foi viver o remoto durante a pandemia e chegou pra mim e falou assim: eu odeio isso aqui. Daí eu falo, então, é que isso não é o trabalho remoto, tá? Isso é um trabalho remoto forçado, né? Um home office forçado por conta das circunstâncias. Não é que você simplesmente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, é que você tem que trabalhar da sua casa, fechado. E quando sai, tem que sair de máscara. E tem um vírus aí que tá matando uma porrada de gente. Ou seja, não é o cenário ideal de trabalho remoto, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode olhar para o cliente, que se beneficiou de muitas coisas, né? Onde, sei lá, a quantidade de motoristas de iFood que foi contratado para o próprio iFood ou outros aplicativos de entrega aumentou muito a demanda. Talvez para quem precisou se desdobrar durante a pandemia e fazer essa transformação digital, talvez de uma maneira não agradável para quem estava precisando fazer isso, talvez essa pessoa não esteja achando que transformação digital é algo legal. Fora que tinha uma galera em casa com os filhos. Nem me os fale, casa- rapaz. Pois é. Não quero nem lembrar. Esse é um teste que não foi feito sob as condições normais. Realmente, não dá para imaginar. Lá na MIT Technology Review, a gente fez uma pesquisa para avaliar as condições desse processo de work anywhere. A gente queria entender lá no início, assim que virou a chave, quais seriam os impactos do que estava acontecendo e o que viria depois. E aí, uma das coisas que a gente viu logo, assim que o primeiro relatório que a gente divulgou foi que o trabalho não permaneceria remoto para sempre, que a gente provavelmente teria um ambiente híbrido, pelo menos para a maior parte das empresas e das pessoas. E existiam 2 pontos muito graves logo no início. O primeiro era dificuldade de criação de cultura. As empresas estavam com dificuldade de colocar sua cultura, principalmente para os novos contratados. Então, quem entrava já no modelo remoto não tinha senso de pertencimento. As pessoas não conseguiam desenvolver o senso de pertencer àquele novo grupo. E um outro ponto importante é que elas demoraram a confiar nos seus pares. E confiança é um preditor de equipes de alto desempenho. Então, se eu não confio em quem trabalha comigo, eu confio em quem trabalha comigo quando eu compartilho valores e quando eu confio tecnicamente nessa pessoa. Então, essa parte da confiança técnica era até mais fácil. Mas como eu não tenho o cafezinho, o happy hour, o almoço... relacionamento. Exatamente. Então, esses foram pontos importantes. E depois, na hora de voltar, o grupo por volta ali dos 40 anos, que já tinha filhos na escola, as crianças acabaram voltando primeiro, foi um grupo que tinha uma tolerância maior a ficar integralmente de home office, mas os mais jovens queriam um modelo híbrido, porque o trabalho é um instrumento importante de convívio social. E o networking acabou sendo tolhido nesse momento. Então, isso foi um ponto importante pelo desejo de retorno. Esses foram pontos que ficaram muito latentes. Um outro ponto importante foi que as características fundamentais das pessoas que conseguiram performar bem nesse modelo foram conscienciosidade e abertura ao novo, que são 2 traços de personalidade que raramente estão na mesma pessoa. São pessoas que fazem o que tem que ser feito, têm características associadas à disciplina, mas que também estão dispostas a testar comportamentos novos. Normalmente, essas não são características que estão na mesma pessoa. A gente vê uma galera mais aberta ao novo, mas que está ali com um comportamento mais caótico. Exatamente. Ou o contrário, a pessoa muito disciplinada, mas que por ser muito disciplinada é mais sistemática e, portanto, não está tão afim de experimentar coisas novas. Então, não foi fácil realmente para todo mundo. Fora todas as questões psicológicas, né, o medo, houve um dano efetivo. Fisicamente, o nosso cérebro foi danificado. Agora a gente vai retomar. É um ponto que a Technology Review americana apontou de uma maneira muito contundente também de como consertar o seu cérebro agora que a pandemia vai acabar. Ou, enfim, está acabando. Os aspectos de depressão, né? Muito pesado aí nesse Consumo período. de álcool, comida. E essa questão que vocês trouxeram sobre a questão cultural, né? Poxa, a gente tem uma cultura no Brasil de, tipo, achar que programação é pra gênio, pra nerd que usa óculos, que tirava 10 na escola, né? Que tecnologia é uma coisa muito difícil, eu não vou nem tentar. Então, assim, eu tenho... Ao mesmo tempo que eu acho que a pandemia... Eu ouço muitas pessoas falando assim, a pandemia acelerou
né? Ao mesmo tempo, foi uma aceleração que custou algo. Custou, doeu nas pessoas. E que talvez muitas das pessoas, quando a pandemia terminar, ou enfim, o caminho pelo qual a gente está seguindo, talvez ela vai estar machucada daquilo, talvez ela esteja traumatizada. O que vocês acham Eu a tava respeito? escutando e pensando, né? Porque eu passei as mesmas dores, passamos ainda, né? Porque a gente tá vindo ainda lentamente nisso, né? E eu fiquei pensando por que esse distanciamento, né? Eu não sei colocar talvez de uma forma tão direta, mas o que eu enxergo é o seguinte. Tipicamente, as pessoas elas acabam se distanciando do real benefício que uma transformação digital ou a adesão ao movimento de digitalização de algo, né, pode trazer. Vou exemplificar. Quando começou a pandemia, algumas escolas rapidamente passaram a disponibilizar acesso online para os alunos, com câmera no professor, etc. E outras demoraram um pouco, mas no final do dia, 90% de quem fez do mesmo jeito. Por que eu falo 90%? Porque eu não tenho domínio 100%, então deduzo que alguns fizeram diferente. Mas a experiência que eu tive dos amigos que eu conheço foi, os filhos tiveram acesso como? Uma plataforma de ensino que filmava o professor na frente de um quadro ou de algum lugar, dando aula para as crianças em casa, e as crianças interagindo, respondendo trabalhinhos online e conversando com câmera e microfone. Que é um pouco do que a reunião virtual foi para nós. Né? Vou filmar o Carlos sentado na casa dele, como ele tivesse sentado aqui, etc. E a oportunidade que eu entendo, ela não foi absorvida de verdade pelas pessoas. Porque, pensem comigo, no momento que eu introduzo uma tecnologia, eu introduzo uma série de elementos que poderiam ser feitos melhores, com mais escala, do que antigamente. Só que como tudo foi feito às pressas, foi meio que feito do jeito que dava. Mas quando a gente olha para a sociedade, as pessoas têm que entender o seguinte: se você conseguir entender o benefício que a tecnologia traz, você é um agente da tecnologia. Você pode trabalhar com tecnologia. A gente associa muito a trabalhar com tecnologia. Eu lembro da minha família, né, quando eu trabalhava com tecnologia, me chamavam para arrumar impressora. Uhum. Tem pessoal que é especializado nisso, tem programador e tem pessoas que também trabalham com outras coisas. Fechando esse longo parênteses para explicar. O uso da tecnologia para dar aula, ele poderia permitir que se usasse elementos que a tecnologia traz que os professores não tinham como fazer numa aula presencial. Uso de audiovisual, uso de questionários como Kahoot, interativos, né, gamificação. E se alguém entender isso, já é um agente que pode trabalhar com tecnologia para entregar benefício. Uhum. Né? E só que como a gente muitas vezes foi acostumado ou a manter uma distância, ou receber a tecnologia do jeito que era antes, obviamente que eu prefiro trabalhar sentado numa mesa com todo mundo do que na minha casa apertadinho com o cachorro embaixo, o filho puxa mantal. Agora, o trabalho com a tecnologia, e se eu usasse os recursos que tem, ele me traz N outros benefícios. Se eu pudesse acrescentar um ponto, eu me lembro que na época da pandemia, minha mãe, ela tem um escritório de advocacia no interior de São Paulo, e ela veio me pedir ajuda de como ela automatizava alguns processos e digitalizava a empresa, ali tem 20, 30 funcionários. E foi legal ela ter recorrido a mim, porque dentro do ambiente dela não tinha uma pessoa que enxergava a tecnologia da forma que o Bush está falando aqui para a gente. E eu acho que esse é um ponto muito importante para nossa audiência, quando a gente pensa em tecnologia, papéis que protagonizam numa transformação digital, de que não é só o dev. Às vezes tem uma pessoa de processo, às vezes tem uma pessoa de produto, levando também para pequenas empresas as experiências que elas tiveram nas empresas grandes. E tanto é que a recomendação que eu deixei para minha mãe foi: mãe, você precisa de uma pessoa que entenda a tecnologia como um meio e que consiga, que nesse caso estou sendo eu, mas você poderia muito ter uma pessoa para apoiar nesse sentido, né? Acho que essa talvez tenha aqui uma centralização desse tipo de pessoa em grandes empresas, e que se a gente conseguisse no país descer essa capilaridade para os microempreendedores, e aí acho que tem grandes empresas que cumprem um pouco desse papel, como o Sebrae, por exemplo, que acho que isso seria game changer para o país, assim, se a gente conseguisse descer um pouco mais esse tipo de persona e esse tipo de habilidade, né, para a gente conseguir fazer uma transformação digital um pouco mais robusta, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de não terceirizar, né? É muito mais fácil falar que tecnologia é responsabilidade do programador ou da área de tecnologia, né? Então, ó, Genoto, você que é diretor de tecnologia, você cuida do que é tecnologia. Agora aqui a gente vai cuidar da experiência, a gente vai cuidar do customer experience, a gente vai cuidar do conteúdo. Não, quando a gente começar a entender que tecnologia está em tudo, a gente começa a entender que nós precisamos entender mais. Tem um de exemplo tecnologia. que não tem quem não sinta. Todo mundo, alguma vez na vida, precisou interagir com uma empresa de telefonia, por exemplo, né? Ou derivados, serviços assim.
E você sabe que se você não ligar e não ficar um tempo na central de atendimento, você não vai conseguir ter um retorno. É assim, as usual, normalmente é assim, pode ser ter exceções. E se você enviar um e-mail para essa empresa, você provavelmente vai receber uma resposta que em até 7 dias úteis eles vão te responder. Nota, a transformação digital, ela é exatamente o oposto disso. Porque parece que usar o e-mail é o digital e, na verdade, e telefonia também é da mesma forma, mas nota a diferença de atendimento. A transformação digital é a forma que as empresas poderiam ser a melhor experiência do mundo para todo mundo. Entende? Então, no momento que tiver pessoas que se coloquem no papel do consumidor, ou papel do empresário, ou papel... É esse elo que falta no mercado. Porque, entre nós, salvo ser uma estratégia da empresa não querer responder por e-mail, que até pode ser, não sei, não faz muito sentido eu pagar mais caro para uma pessoa ficar disponível no telefone do que botar uma pessoa que atende quantos e-mails por dia em tempo real ela poderia responder, né? Então, é isso que eu quero trazer, sabe? Às vezes a gente romantiza muito, de novo a palavra romantização, tecnologia, no sentido que a gente cria um sentido figurado e é o dia a dia. Tecnologia faz parte do dia a dia de qualquer pessoa. Quem pede um Uber, pede comida, isso Quem é acorda pela transformação. manhã e olha, a primeira coisa que faz é olhar o seu celular. Então, tipo, se as pessoas entenderem que a tecnologia é a forma de poder aumentar a satisfação, melhorar a experiência, ganhar escala, antever situações, que aí a gente começa a unir. É isso, cara. Não tem nada mais do que isso. Não tem ciência de foguete. Claro que existem papéis e papéis. É que nem eu pegar qualquer engenheiro civil e achar que todos eles se especializarem em fazer uma ponte de 20 quilômetros em cima do oceano, sei lá, do mar. Pô, não é qualquer um que faz. A mesma coisa tecnologia. Mas existem aqueles engenheiros que vão fazer laudo, existe aquele engenheiro que vai fazer... E existe um grande mercado, fazendo uma analogia aqui, no ambiente de tecnologia também. O Jonathan perguntou pra mim, antes de nós virmos aqui gravar esse podcast, ele perguntou, tá, e pra você, o que é transformação digital? E eu sempre parto da mentalidade de que é uma mentalidade. Antes de usar tecnologia por si só. Por quê? Porque eu já vi diversas empresas que eu tive a oportunidade de participar ali de alguma consultoria que falavam, beleza, vamos colocar tecnologia. E aí tornava todos os processos mais complexos do que eles já eram. Ou seja, não estava usando tecnologia por usar, mas não para solucionar um problema ou para tornar mais produtivo ou mais eficiente os processos que já existiam ou tornar a experiência do cliente melhor. É tipo, vamos usar tecnologia. Porque a gente está fazendo uma transformação digital simplesmente por optar por usar. Mas eu acho muito legal tudo que vocês trouxeram aqui, porque eu acho que tem um gancho que linka tudo isso, que é transformação digital vai muito além do uso da tecnologia em si, ou de levar as coisas para o digital. Mas é uma questão de cultura. É uma questão de nós entendermos, por exemplo, o professor ou o trabalho remoto, de que não basta pegar a cultura que existia dentro de uma empresa presencial e tentar replicá-la dentro de um Gather Town, por exemplo, ou de um Discord, ou de um Slack, ou do Microsoft Teams. Eu preciso reaculturar a minha empresa. Eu preciso criar uma cultura remota, onde de fato eu não tenha que esperar que as pessoas estejam 100% do tempo disponíveis, que eu não tenha que esperar, eu não tenho que mandar uma mensagem como se eu estivesse falando com a pessoa aqui do meu lado, mas eu tenho que mandar uma mensagem completa o suficiente que quando ela veja tenha contexto para que ela possa entender. Então assim, é uma transformação de comunicação, muitas das vezes de estrutura organizacional, de como as pessoas elas vão... Da gestão de conhecimento, onde que estão as informações para a pessoa poder acessar a qualquer momento, porque no presencial a gente vai lá e toca na pessoa. Então, vai muito além do uso da tecnologia. E aí eu queria muito saber se vocês viram, em algum momento, as pessoas usando tecnologia por tecnologia e, na verdade, tornando os processos ainda mais complexos. Vocês já viram Acho isso? que esse é o mais comum, né? Motivo pelo qual fracassam essas iniciativas de transformação digital, que talvez o nome transformação digital que seja ruim, que é uma transformação organizacional, modelos de negócios, a cultura, os processos, que é o que é realmente necessário. E eu acho que, voltando ao que vocês falaram da pandemia, de certa maneira eu vejo um certo retrocesso aí na tecnologia, por causa das pressões que ocorreram, né? Então, além de todo o contexto ali, de isolamento e tudo mais, a gente tem uma retração econômica. Então, muitos projetos importantes foram paralisados, projetos de automatização, de indústria 4.0, uma série de coisas aí que poderiam estar gerando esses benefícios, é o que o André falou. Acho que talvez essa seja uma das coisas mais importantes que a gente vê como um impacto negativo dessa falta de educação digital, habilidades digitais e tecnologia, que não são só as vagas abertas. Quer dizer que projetos estão atrasando aqui na nossa empresa ou em outras empresas,
porque não existem pessoas suficientes. A gente vê isso até nos jornais, empresas falando que não vão conseguir ter o seu crescimento nesse ano ou nos próximos por falta de pessoas que têm conhecimento em tecnologia. Então, esse separar a tecnologia, acho que talvez seja um grande problema. A gente caminha nos últimos anos para que a tecnologia faça parte da estratégia, faça parte dos processos e faça parte da educação de base, né? Que é o que a gente vê em alguns outros países. Foi até o tema do primeiro podcast aqui, sobre se programação era para todo mundo, educação infantil, que já tem isso em outros países, porque é algo indissociável. É como você ter acesso a um computador, a um dispositivo, é você saber ler de alguma maneira, né? Poder usar ferramentas que estão à sua disposição. Acho que, para complementar, um aspecto que o Bush colocou muito importante é que você tem diferentes níveis de tecnologia, né? Nem todo mundo que vai aprender a tecnologia vai se tornar um desenvolvedor de software, um arquiteto de software. Mas todos nós, médicos, né? Eu estava lendo até uma coisa sobre médicos aí antes, e é legal também ver o que vocês pensam aí sobre essas evoluções. Mas você tem diagnósticos, você tem prontuário eletrônico, você tem uma série de coisas que não substitui o trabalho, mas sim estende esse trabalho, né? Leva um atendimento para mais gente, com mais precisão. E isso é, talvez, essa transformação digital, que é uma transformação de sociedade cultural, não é? Sem nenhuma dúvida, esse processo de pensamento, ele muda completamente a escala que a gente consegue dar, que esses profissionais conseguem dar às suas profissões e às suas atividades à sociedade. Quando você fala sobre o médico, o exemplo é muito bem dado. O Hospital Albert Einstein é parceiro da MIT Technology Review aqui no Brasil. E é muito impressionante o quanto eles têm investido em tecnologia, primeiro, desde medicina de precisão, né, a individualização do nosso atendimento. Um pouco antes da pandemia, em 2019, foi o último MTech, que é a conferência de Emerging Technologies que o MIT faz anualmente. Eu fiquei muito impressionado com uma impressora de comprimidos. Então, você chegava lá, tinha um exame de sangue e, em função das suas características e de um eventual problema, você colocava ali alguns princípios ativos e eles imprimiam um comprimido para um determinado problema que você tivesse. Assim, na sua frente. Era um negócio muito impressionante. E agora a gente está vendo a pandemia, toda essa questão do negacionismo, a relação que as pessoas têm com a ciência, é uma dicotomia muito grande, um paradoxo muito grande. Você ver, de um lado, uma pessoa imprimindo um comprimido conforme a sua composição corporal, o seu DNA, e do outro lado, essa dúvida sobre a evolução científica. Mas, enfim, então, desde as questões de medicina de precisão até o diagnóstico em escala, o processo de seleção da emergência dos pacientes, o quanto os aplicativos podem ajudar nesse processo, quando você está em casa e, eventualmente, tem uma questão que é psicológica e que você acha que é física, e o quanto isso pode tirar e liberar ali a ponta do hospital, as emergências, o atendimento clínico e médico. Enfim, tem um processo inteiro que humaniza a medicina e dá escala, em última instância, como você trouxe. Muda completamente o cenário. E isso acontece, evidentemente, em todas as áreas. Por isso, a Thay trouxe a questão será que toda empresa é uma empresa de tecnologia? Eu ouso dizer que sim, e que muito em breve toda empresa vai ser uma empresa de dados também. A gente vai precisar não só usar a tecnologia para olhar uma empresa, ou olhar como escalar uma empresa, mas olhar também como usar os dados para aumentar o valor que essa empresa pode entregar também para os seus acionistas e para a sociedade. Pega o exemplo, me veio um exemplo agora, falando nesse caso dos dados, né? Varejo, todo mundo vai numa loja, sei lá, essas grandes redes de varejo, né? A gente vai lá comprar roupa e normalmente, vamos pegar uma suposição, entram 1.000 pessoas por dia numa loja, dessas 1.000, sei lá, 600 pessoas pegam algumas roupas e vão provar. E o protocolo, salvo ter mudado agora, mas até onde eu sei, o protocolo é qual? Você chega para um provador, vai ter um profissional que vai contar quantas peças de roupa tem na mão, vai te entregar uma plaquinha,
6 peças para você ir no provador e voltar e sair com as 6 peças, né? O objetivo é não ter evasão de peça, vamos chamar assim. Mas em nenhum momento a preocupação é entender por que você não comprou, por que você levou 6 e saiu com uma. Porque essa é a grande janela que a tecnologia vai permitir, usando tecnologia aqui como uma forma, dados, né, que a gente está falando, de transformar os negócios. E isso não requer a digitalização pela digitalização. A digitalização é só escala. Eu podia controlar isso no papelzinho, né? Escrever lá numa folha de papel A4, escrever assim, não comprou a calça por isso, e o cara fazer um risquinho, se quisesse, né? Obviamente, não dá escala pelo volume de produtos. Mas o fato que eu digo é o seguinte, o papel fundamental na sociedade são pessoas que olham a oportunidade que a tecnologia pode trazer. Eu acho que tem um espaço grande para se ocupar de profissionais para isso. E não profissionais que executam tarefas, sim profissionais que olham e digam, puxa, olha só, isso aqui podia ser feito melhor. E aí vão ter, como qualquer profissão, os profissionais que vão implementar, os profissionais que vão testar, né? Então, tecnologia, para mim, ela passa a ser negócio, fundamentalmente. E é interessante esse caso que eu falei, porque eu nunca vi no mundo uma empresa... Eu, na verdade, eu vi um caso só, que é uma empresa americana que fazia isso com um provador inteligente, com espelho e tal, mas me parecia muito mais ficção científica do que... vida real, né? Tinha tanto, tu escolhia até a cor da luz para ver se combinava com o look e tal. Ok, a ideia é boa, mas eu tô falando coisa básica, né? Coisa básica de dizer o seguinte, cara, se essa calça foi 30 vezes pro provador e ninguém comprou, será que ela não tem um problema? E isso que você está trazendo é algo básico de qualquer plataforma hoje em dia, né? Porque com o digital, com o ambiente digital, quando a gente tem de fato uma experiência digital, sei lá, uma Netflix da vida, que a gente sempre usa, né? O Spotify ou qualquer coisa, qualquer plataforma que a gente entra, ou o próprio iFood, quando a gente entra ali, tudo que nós estamos fazendo gera logs. Geram dados transacionais ali que vão ser utilizados posteriormente. A gente até fez um episódio aqui sobre inteligência artificial. Então, assim, no ambiente digital, ó como que é a questão de mentalidade. É uma questão de entender, beleza, quais dados eu tenho, quais dados eu vou armazenar, como que eu vou organizar esses dados e como eu vou utilizar para gerar novos insights ou até mesmo novos produtos ou novas funcionalidades dentro daquilo que eu já entrego como valor, visando o que você sempre bate na tecla, né, Carlos, que é entregar a melhor experiência e resolver o problema do meu cliente. Mesmo que ele não compre aqui comigo, tipo, tá resolvendo o problema dele? Certo? Eu só queria, antes de ir para a resposta, falar que o pessoal do iFood e do Netflix pode começar a patrocinar o Primotec, eu né? acho que a gente O iFood especialmente. Né? Mas vou passar Netflix a bola é para a resposta tranquilo. aqui, que eu acho que é legal. Não, mas, enfim, é verdade. Essa relação, primeiro, de gerar os dados certos é também uma questão importante, porque senão você armazena lixo e isso tem um custo, né? A gente fica muito tentado em vamos armazenar tudo, porque pode ser que um dia isso seja útil, e aí essa gestão do ciclo de vida da informação é uma questão importante também, que não pode ser negligenciada, e muitas vezes é. As empresas precisam viver um processo de amadurecimento no uso dos seus dados. Muita gente não faz. A gente ou vê uma galera não usando nada, ou vê uma galera armazenando tudo e usando muito pouco. Eu fico brincando que essa história é tipo sexo no segundo grau, sabe? Todo mundo fala, pouca gente faz, e quem faz normalmente não faz direito. Mas enfim, Cientista de desculpa, dados, é isso aí. Pois é. Um bom resumo, né? Mas cara, assim, é confuso isso, porque é um tema, é um buzz, o mercado comprou, as empresas precisam levar, os profissionais precisam levar isso para dentro das suas agendas, precisam falar para os seus diretores, vice-presidentes que estão com esses projetos endereçados e muitas vezes não estão ali tão preocupados com o valor exato que estão gerando, porque não sabem nem medir isso muito bem. Tem um professor da Harvard Business Review, o Nicholas Carr, que escreveu um livro nos anos 2000, que era o IT Doesn't Matter. Ele fez um estudo de correlação do dólar investido em tecnologia e valor retornado para acionista, e chega um momento que o ponto de inflexão fica negativo. O cara começou a entender que a galera investe um determinado momento, começa a retornar positivo, só que chega um ponto que não necessariamente esse valor tem retorno positivo. O investimento começa a não retornar mais. E aí ele foi investigar mais profundamente
e começou a entender que muitas vezes os CIOs fazem projetos de tecnologia para justificar a própria existência. O cara está ali querendo salvar a própria pele, não está mais preocupado com a empresa, está preocupado com ele. Tem meu budget aqui, eu preciso gastar. com certeza, Ele né? quer ter um exército debaixo dele, ele não vai demitir, porque senão ele se sente enfraquecido politicamente diante dos outros C-levels da empresa. Então, essa relação pragmática do valor gerado pelo CIO, pelo CTO, CDO, independentemente do nome que ele tenha, é muito importante. E a gente precisa ter a cultura de medir dado. Por isso que essa visão financeira do quanto a tecnologia gera para a empresa precisa acontecer. E não necessariamente precisa ser um resultado de curto prazo, esse Nem um retorno trimestral. direto, né? Lógico, a gente precisa amadurecer. Essa relação com o OKR me parece um amadurecimento extremamente válido. Ela só não pode não existir, a gente só não pode não medir nada, porque aí a gente corre o risco de gastar dinheiro à toa, e o que é péssimo, Uma evidentemente. miopia e a perda da estratégia. Acho que essa é a Exatamente. grande coisa, porque no final das contas todo mundo vai querer manter sua área e aumentar. Mas desde que ele encontre coisas para poder investir naquilo, se justifica. Eu acho que um dos grandes problemas é esse entendimento, que vai muito para o que o Bush falou e o André também. Mas assim, a gente tem que entender que a tecnologia é um meio, como todas as outras coisas são um meio, para que a gente possa atingir determinada finalidade. Gerar mais valor, escala, eficiência, porque podem ter vários tipos de tecnologias envolvidas aqui. E quando a gente vê que, na verdade, o que são substituídos são tarefas e não os jobs, ou vamos dizer, o valor daquilo, a gente consegue enxergar mais longe. Então, eu li um artigo que falava disso em inglês e era exatamente isso, que tasks vão ser substituídas, jobs não vão ser substituídos. Se você pensa, aquela analogia que todo mundo fala, né, do pedreiro construindo, estou colocando um tijolo, estou fazendo um muro, estou fazendo uma catedral, né? Então você sempre vai precisar de catedrais ali. Quais coisas que estão sendo transformadas digitalmente ou tecnologicamente? Que eu não preciso mais carregar todos os tijolos, ou eu tenho outras tasks ali que são muito mais eficientes, mas eu vou precisar continuar com aquele meu job. Meu job não é carregar um tijolo daqui de um lado para o outro. Isso a gente não precisa. Talvez nem precisasse ser um trabalho humano, né? Eu falo, às vezes, dessa questão da delegação 3.0. São coisas que nós, como pessoa, não deveríamos estar fazendo, estávamos porque não havia tecnologia daquilo. Então, imagina se eu vou pegar, talvez, 20 mil dados de venda e olhar um por um para tentar bater ali. Eu não sou desenhado para fazer isso, né? Enquanto que um computador que consegue lidar com muitos dados, faz isso de uma maneira bem melhor que a gente, mas aí eu vou ter aqueles resultados que só eu vou poder ter criatividade de vendas, Eu estratégia. estava né? pensando aqui um pouco do conflito da palavra transformação digital, né? Porque eu acho que a gente já falou várias vezes aqui, fica meio que unânime que a palavra, de certa forma, ela não Vamos passa... inventar outra aí logo. Mas ela não passa o quão importante ela é, né? Ficou um pouco batida. E aí eu fiquei pensando muito o que leva, né, a gente teve vários exemplos e tal, e a transformação digital no final do dia, ela, como é que eu vou colocar? Ela acabou perdendo a essência do que ela representaria, né? A gente deixou de olhar o benefício direto que a gente buscaria para isso. Vou fazer uma analogia, ou um pouco da história aqui, né? A sociedade até a década de 80, 90, acho que até 90 para 2000, até melhor me atualizando aqui, toda a inovação tecnológica ela era destinada às empresas, né? Ou seja, tudo que a transformação digital representava era uma forma de tornar as empresas mais escaláveis, mais produtivas. De 2000 para cá, a gente viu uma mudança do foco da transformação digital mais nas mãos das pessoas. O protagonista hoje digital somos nós. A gente passou a ser o protagonista de muito mais do que antes. Antes a gente não tinha opção, né? Se a gente queria interagir com uma companhia, era caixa postal 114. Depois mal tinha um e-mail. Hoje não. Hoje as empresas têm que correr atrás de onde os consumidores querem protagonizar, né? O próprio metaverso é isso, né? Então, eu acho que talvez o que o empresário, aí dirigindo aqui para um outro público, os empresários, os executivos de empresa, e não importa se eu falo empresário, parece ser só grande empresa, não. O empreendedor, digamos, lá de uma pequena empresa, etc., ele tem que olhar a transformação digital como uma forma, principalmente, dele encantar mais o consumidor dele, né? Usar a transformação digital para ele buscar diferenciar, para ele buscar ser mais competitivo, não apenas como a empresa pela empresa, sabe?
Porque eu acho que se perdeu um pouco disso. Se está tentando se repetir um método, muitas vezes, de investir no RP, no processo de back-office, no processo estruturante de uma companhia, e que muitas vezes não é percebido pelo cliente final. Eu não estou dizendo que não é importante. Só que, às vezes, a transformação digital pode mudar o negócio do cara se ele tratar melhor o Carlos. Se eu tivesse uma empresa de vinho e comprasse um vinho pela internet, hoje, provavelmente, a minha vida ia acabar a partir de agora. Eu ia ter tanta oferta de vinho que ia ser o caos, né? Remarketing, e-mail, ia ter tudo me oferecendo vinho, e as empresas com o melhor uso de inteligência de tecnologia, eles iam começar a me oferecer vinhos em promoção da uva que eu comprei, da safra que eu comprei. Então, é um monte de benefício que eu podia entregar para o consumidor. Mas no final do dia, o que faria a diferença é se o cara só me perguntasse se eu tomava vinho ou não, que eu podia ter comprado e dado de presente para alguém. Vocês entendem onde eu quero chegar? Então, assim, é muito mais eu olhar o que eu quero fazer e usar a tecnologia para isso do que a tecnologia como principal elemento. Isso vem da mudança de parar de olhar só para investir na empresa e sim para o seu consumidor. E é muito sutil o que você fala. Você sempre usa esses exemplos, Bush, de você tem um olhar diferente para simplificar os processos, né? E um dos indicadores que eu acompanho, né, como diretor de tecnologia, é a quantidade de software que é jogado no lixo no mundo, né? Eu não me lembro agora o número exato, mas ali, alguns anos atrás era uma média de 40% dos softwares que são construídos são jogados no lixo. Então a Thay até perguntou se a gente viu algum exemplo de quem usou tecnologia pela tecnologia. Eu acho que esse indicador é uma resposta a isso, né? E eu acho que, inclusive, talvez nos próximos anos a gente veja uma resposta vinda das empresas em relação a esse déficit de profissionais de tecnologia que a gente tem, de ter exatamente essa mentalidade que o Carlos Bush trouxe aqui, de, cara, fazer mais com menos e ser mais inteligente em suas ações, né? Ter essa visão digital para, putz, beleza, já que eu tenho um déficit de desenvolvedores no mundo e eu tenho um arsenal de tecnologia aqui, como que eu atinjo eficiência operacional, como eu converso melhor com os meus clientes, como eu entendo eles de verdade, crio relações um a um, né, dentro do que eu já tenho. Beleza, eu não vou senão eu vou contribuir aqui para essa porcentagem de softwares que são jogados no lixo. Vocês concordam com o ponto de que as pessoas elas não utilizam a tecnologia a seu favor? Falando de negócios aqui, né? Fundamentalmente pela falta de mão de obra ou pela falta de visão do que poderia ser feito? Eu acredito que é pela falta de visão. Então, assim, embora a gente tenha um avanço de tecnologia muito grande, ele é bastante inexplorado. Aquele livro Technology Fallacy fala um pouco disso, né? Que são pesquisadores do MIT, que o grande obstáculo à transformação digital são as pessoas. Então, é uma questão de visão, mindset e estratégia. Eu enxergo a tecnologia como sendo competitividade. Senão, não é tecnologia. É um invencionismo. Vamos pensar, talvez, eu posso comprar um carro, mas eu não preciso daquilo. Então, ele não é tecnologia, é uma invencionice ali para alguém. Agora, se ele vai, por exemplo, me levar daqui para São Paulo, eu preciso me deslocar todos os dias, aí eu vou buscar aquele que é mais competitivo, seja elétrico, seja lá o que for. Mas se eu tenho um carro pelo carro, é a questão da tecnologia pela tecnologia que o Janot estava falando, né? Mas hoje, eu sempre gosto de fazer uma analogia de todos os papéis da sociedade que a gente fala, né? Se eu pegar o grande empresário ou o pequeno, todos têm oferta de tecnologia que cabe no bolso. Então, não é dinheiro que limita, né? Às vezes, dinheiro limita pela falta de mão de obra para uma determinada necessidade. Aí, obviamente, a escassez faz com que o preço seja maior. Coisa que a gente fala muito de buscar eliminar na sociedade, de democratizar o acesso ao ambiente de produzir em tecnologia, né? Eu acredito que tem muita oportunidade para as pessoas ingressarem nesse mundo. E tem um segundo que é a visão. Eu não sei se vocês veem um outro ponto, até para fechar esse parênteses, assim, de a gente elogia, critica, né? Mas Não, acho que não. Acho que é por aí, né? Que é por aí. Só fico pensando em colocar as coisas sob uma perspectiva de um framework. Eu gosto de enxergar esse processo de transformação digital, pelo menos quando a gente olha para a empresa e para os mercados, se a gente colocar num eixo todas essas tecnologias que a gente foi recebendo nos últimos anos, social, mobile, analytics, internet das coisas, 5G, enfim. E, por outro lado, mudanças sociais que são relevantes, o prolongamento da vida, os movimentos de equidade, enfim, os movimentos pendulares políticos que acabaram dividindo a sociedade sobre diversos aspectos.
esses movimentos de mudança na sociedade e essas tecnologias são um processo de retroalimentação. As mudanças na sociedade demandaram, em algum momento, tecnologias novas, e em outros momentos, essas tecnologias foram responsáveis pelas mudanças na sociedade. A polarização política é um exemplo clássico. Os algoritmos das redes sociais, para potencializarem o tempo que a gente fica navegando, eles corroboram as nossas opiniões e aí nos apresentam mais daquilo que a gente quer ver e, portanto, ratificam os nossos posicionamentos e vão ali nos afastando daquele público que, de repente, tinha ali alguns pontos em comum e, aos pouquinhos, as pessoas vão se afastando umas das outras. Então, esses dois eixos obrigam as empresas a fazerem marketing de forma diferente. Não dá para... Cada vez mais as empresas vão precisar meio que escolher um lado sob pena de perder o outro, ou se você não se posicionar, você perde os extremos. A gente vai encarar tempos mais difíceis. Então, tecnologia, sociedade, elas pressionam os mercados, o custo de desenvolvimento tecnológico mudou muito. E aí, se a gente imaginar no meio desses dois eixos o mercado competitivo, um monte de startup competindo, nascendo, os grandes players ali no meio, a gente tem as empresas divididas ali em 4 eixos. Processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão. Esses são temas que fazem parte, inclusive, do selo que a gente trouxe aqui para o Brasil. A Technology Review está avaliando a capacidade de inovação das empresas brasileiras fundamentada nessa tese, que é onde a gente olha para a transformação digital e inovação em geral, que é um selo chamado Innovative Workplaces. Então, a nossa tese é que as empresas que conseguirem se adequar a esse ambiente competitivo vão ser empresas mais longevas, empresas melhores naquilo que se propõem a fazer. E cultura, diversidade, são 2 temas que são horizontais. Então, as empresas são avaliadas nos seus processos, nas suas capacidades de inovar em marketing e vendas, em produtos e serviços e gestão. E a gente precisa olhar a cultura de inovação, o quanto essa cultura ela é, de fato, uma cultura que abraça a inovação e o quanto a empresa é diversa, quanto a representatividade que muitas vezes é propagada nas mensagens da empresa, ela está ali na base da empresa, mas não existe no topo, né? Então, aquela diversidade que existe na base existe no topo, de verdade. As empresas, o topo da empresa que está ali tomando a decisão, as pessoas que estão tomando a decisão, elas representam todos os grupos que, de fato, fazem parte da empresa. Como é isso? E aí, baseado nisso, a gente vai lançar um ranking e dar um selo de inovação para essas empresas brasileiras e, enfim, dar uma série de relatórios e assessments para todas as empresas que participarem desse processo. Mas essa perspectiva de olhar a inovação como um aspecto atrelado à sociedade e às pessoas, e ora ser produto e ora ser motivador dessa mudança, é fundamental. A gente precisa ver isso como um ciclo, que é o que, de fato, acaba acontecendo. Uma coisa que chegou a me assustar, teve um determinado momento onde eu trabalhei numa aceleradora de startups e eu era a pessoa técnica que direcionava as startups para o uso de tecnologia. Então, elas tinham acesso, por exemplo, a voucher da Amazon e elas queriam utilizar aquele voucher, mas elas não tinham nem o protótipo pronto ainda. Enfim, uma coisa que eu percebia muito, e até hoje mesmo dando mentoria para startups, pela B Startups, eu percebo que ao mesmo tempo que tem essa questão da mentalidade, eu fico muito preocupada com a desinformação. No sentido de, eu sinto cada dia mais que existe um abismo entre as pessoas que são de tecnologia e as pessoas que precisam dela. E isso eu tô dizendo no ambiente de startup, que naturalmente deveria ser um ambiente inovador, um ambiente onde o vocabulário, a falar MVP, falar esses termos, né, técnicos, machine learning, não é tipo, vai salvar todo mundo, blockchain, eu preciso ter na minha startup. Mas infelizmente, eu não sei se é uma sensação que vocês têm, mas mesmo nesses ambientes que são nichados, que são pequenas bolhas, né, nesses polos que a gente tem ao redor do país,
de aceleradoras, de coworkings, até mesmo nesses ambientes a gente tem muita desinformação. Eu fui dar uma mentoria para uma startup esses dias que ele virou assim para mim e falou assim: "Então, é que eu preciso de uma plataforma para vender o meu produto". Daí eu falei assim: "Tá, mas assim, você tem certeza que você precisa de uma plataforma? Se é só para vender o seu produto, você pode usar uma plataforma que já existe". Daí ele: "Não, não, é que os investidores disseram, você precisa ter sua plataforma própria". Eu falei: "Tá, fala um pouco mais". Daí ele: "Não, eu quero desenvolver o meu algoritmo". Eu falei: "Você quer desenvolver um algoritmo?". Daí ele: "É, eu não tô lembrando o nome, tem alguma coisa com sorte". Daí eu: "Oi?". Daí ele: "Achei aqui, Quicksort. Eu quero desenvolver o meu algoritmo e ele tem que ser o Quicksort. Qual que é o preço pra desenvolver um algoritmo Quicksort?". Eu parei, assim, diante dele, eu falei assim: "Calma, calma que, assim, você quer vender o seu produto, você quer criar um algoritmo, você quer uma plataforma para vender o seu produto e ter uma inteligência lá atrás. O que tem a ver com Quicksort, que é um método, um algoritmo de ordenação?". E assim, um tamanho de desinformação que a pessoa estava completamente perdida, sozinha na sua própria startup. E muitas empresas, muitas startups nascem sem ter alguém de tecnologia para direcionar. Então essa pessoa vai recebendo informações. Ele chegou a dizer para mim assim: "Eu quero aprender a programar". Daí eu falei assim: "Você acha que você precisa aprender a programar nesse, né, nesse ponto da sua jornada, assim? Você acha que você começar". Aí eu falei: "Mas pra quê? Aprender a programar pra quê?". Dele. Eu falei: "Se for pra construir sua própria plataforma, eu acho que não compensa. Eu acho mais fácil você trazer alguém pra dentro da sua startup que é de tecnologia, de base tecnológica, que vai te ajudar nessas tomadas de decisão, né, até pra você não terceirizar todos os acessos da sua startup pra uma software house ou enfim". Então assim, trazendo um pouco dessa polêmica aqui pra nossa conversa, baseado em tudo que vocês já trouxeram. Mas acho que essa é a grande questão, assim, a gente precisa pensar no valor que vai ser gerado e a tecnologia e a competitividade. Então, pensando, né, pensando nessa coisa aí, a gente tem tecnologias que não são só sistemas de informação. Acho que hoje todo mundo que ouve tecnologia já está pensando num computador, num celular, num software, e não é necessariamente isso. Se a gente pensar esse caso mesmo que você está falando, a tecnologia é um avião. Eu vou construir meu próprio, porque eu preciso ir para algum lugar. Então você tem que definir qual é o objetivo, seja profissional ou seja os exemplos de empreendedores que o Bush estava trazendo também. Eu preciso ter um modelo de negócio. Então acho que o que falta mesmo, voltando até aquele comentário do Bush, é isso: visão e estratégia. Seja empresarial, seja profissional. Então muita gente não tem nem a carreira dele ali e acaba atirando para vários lados. Pô, vou aprender design, dados, marketing, etc. E fico superficial em todas aquelas coisas. Então, no final das contas, se eu quero chegar a um determinado lugar, eu não preciso nem construir meu avião e nem ser o piloto daquele avião. Eu preciso saber onde é que eu quero chegar. Senão, não há tecnologia que ajude, né? Na sociedade, a gente tem o lado do empreendedor, né, empresário, e o lado do colaborador. Eu não estou falando da transação, mas estou falando de produção, né? A gente tem o empregado e tem a mão de obra, digamos assim, né? E a gente tem o empreendedor. O empreendedor, ele tem que fazer só... Ele só tem que focar em 3 coisas: vender mais, gerar mais valor e custar menos. Se ele fizer uma coisa diferente disso, ele está no lugar errado. Então, para ele, a visão do empreendedor para a transformação digital é: a transformação digital irá me ajudar a gerar mais valor percebido para o meu cliente, ou vai me posicionar a ser um cara melhor, né, que eu posso cobrar mais ou me manter. Vai gerar eu fazer eu vender mais ou vai fazer eu custar menos? É isso que a tecnologia tem que servir, né? E eu, se fosse hoje uma pessoa que ainda estou questionando a minha carreira, a tecnologia é um grande mercado porque ela é talvez o principal veículo para fazer essas 3 coisas para as empresas. Então, é um grande mercado para isso, né? Porque a gente fala transformação digital, mistura tecnologia e tal. No final do dia, assim, cara, tu quer trabalhar com tecnologia, é um mega do mercado, exatamente porque tu pode fazer qualquer negócio, vender mais, custar menos ou gerar mais valor. Aí, existem vários papéis, etc. E se eu sou empresário, eu tenho que olhar lá para isso. O que eu vejo é que a gente perde o foco. Como todo mundo o que faz gosta mais, a gente sempre, né, fala um pouco da nossa opinião, do nosso gosto. E tem muita gente falando de transformação digital no mercado, né? Só que eu acho que ela distancia para a essência, né? Exemplo, o Miceli falou agora da questão da medicina. Cara, o que a tecnologia hoje já pode propiciar de benefício, nossa, o gerar valor é absurdo. Pensa, imprimir um comprimido na hora. Imagina ela monitorar os meus últimos 5 hemogramas e me dizer que eu estou tendo um desvio X por uma questão que não é muito clara. Imagina ter o meu teste de DNA integrado. Imagina eu poder... Entendem? A gente tem que olhar a essência. A essência
No meu ponto de vista, ela passa por esses dois lados, sabe? Porque quem está nos escutando ou tem a sua empresa ou trabalha para alguma coisa. Dificilmente alguém... Claro, tem os que estudam, etc., mas vai desempenhar um dos dois papéis. Nossa sociedade econômica é assim, né? Ou todo mundo produz, mas alguns produzem para outros, né? Então, eu acho que a transformação digital, talvez a principal, no meu ponto de vista, né? Eu sou meio romântico, de novo usando essa palavra, eu adoro transformação digital, exatamente pelo potencial que ela trouxe para a nossa sociedade, né? Então, eu tentarei olhar para a oportunidade nisso. Porque eu vejo, por que eu estou tentando simplificar? Porque eu vejo que, ao natural de falar transformação digital, 80% das pessoas se afastam. Porque parece um negócio nebuloso, um negócio difícil. E, na verdade, não é. Mas é a pessoa que já entendeu que é necessário, como essa pessoa que tá fazendo a sua própria startup e tudo mais, e ela tá sozinha, e é tanta informação que ela tá completamente perdida. Eu imagino que tenham pessoas que estejam nos ouvindo que estejam nessa situação. Beleza, achei lindo, maravilhoso, já entendi, preciso fazer uma transformação digital, preciso aderir a essa mentalidade. Só que é muita coisa, e aí, o que eu faço, por onde que eu começo? Pois é, quando você estava falando sobre esse caso, eu estava pensando nisso, e aí o que eu faço? Me parece, sendo brutalmente sincero com o seu ou a sua mentoranda, não sei exatamente o caso, que ela não tem a menor possibilidade de ter uma startup nesse momento. Ela não sabe nem o que ela quer construir, ela não sabe o que é um algoritmo de quicksort, ela quer programar e, ao mesmo tempo, uma plataforma. Enfim, existe uma certa glamorização desse processo de ter uma startup que virou quase uma obrigação para uma geração, né? É Assim, fato. é um negócio até prejudicial. Trabalhar numa empresa pode ser muito legal, pode trazer oportunidades muito boas e dá para empreender numa empresa O que já... intraempreendedorismo. Exatamente, o intraempreendedorismo é um negócio muito legal. Dá para ter a sua startup depois de alguns anos trabalhando numa empresa. Então, acho que o mercado, e se a pessoa está nesse momento e ela não sabe nem por onde começar, ela não pode ter a startup dela. Ela tem que falar, cara, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso ler mais, preciso estudar, eu vou trabalhar numa empresa, eu preciso entender o que eu sei de fato, e aí eu vou para o mercado para exercitar um pouco daquilo que eu sei e até entender o que eu não sei. Porque essa pessoa a que você estava se referindo, ela não sabe nem o que ela não sabe. É uma coisa absolutamente perdida. E eu acho que essa obrigação de vou ter uma startup, porque é muito legal, esse processo é muito legal, mas tem alguns desserviços dessas histórias de sucesso. E a gente conta muitas histórias de sucesso e conta muito pouco as histórias de fracasso. É como a história o Bill Gates e o Steve Jobs abandonaram a faculdade. Mas, cara, se a gente está falando de dois outliers completos, assim, então eu vou... Entra em Harvard primeiro, isso, e depois você exatamente. abandona. Para, né? Assim, então mesmo não é... assim, né? Uma taxa baixíssima. Pelo amor de Deus. Primeiro você está falando de dois caras que são absolutamente geniais. E ali, quase Ou que qualquer saíram da coisa... garagem, né? Também muitas então, startups saíram saiu de uma garagem. Pô, vou então, sair da minha vamos garagem. sair da minha garagem. Não é bem assim, né? Assim, com condições de financiamento, maturidade do ecossistema empreendedor absolutamente diferentes. Então, assim, especialmente para quem está no Brasil, precisa entender aonde está em condições de empreender na sua própria vida e no lugar onde está empreendendo. O Brasil amadureceu muito, mas a gente agora tem... Tudo bem que a gente até tem taxa de inflação e taxa de juros altos, o que ainda nos favorece captar dinheiro. A gente tem um mercado de investimento que amadureceu muito em relação às startups. A gente tem private equity chegando. Então, olhar o mercado hoje e comparar com 20 anos atrás, realmente a gente tem possibilidades muito maiores. E o mercado brasileiro é muito promissor, o brasileiro é muito criativo, a gente tem programadores muito bons. É claro, as coisas estão florescendo, mas não é por isso que todo universitário precisa ter uma startup. A gente tem um apagão de talentos no mercado corporativo, algumas empresas muito legais com um problema seríssimo de atração desses talentos. Eu vejo isso no meu dia a dia. Além da minha atividade na Technology Review, eu tenho uma consultoria
de TI, eu tenho 500 programadores, e eu sou sócio e eu sou coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas. Eu coordeno o MBA de Marketing e Negócios Digitais aqui no Brasil. Então, eu vejo alguns lados diferentes dessa moeda. Então, eu formo, ajudo a formar, imagina, não formo, mas ajudo a formar mão de obra que vai trabalhar muito, às vezes, no mercado. E lá na Fundação Getúlio Vargas a gente tem uma relação com empreendedores, mas tem muita gente que está no mercado. E na Infobase, a minha consultoria, tem ali programadores, essencialmente. Nós somos desenvolvedores, acima de tudo, muito associados ao comércio eletrônico. Então, eu vejo muitos jovens passando por essa etapa de quero ter uma startup. Alguns saem, tentam, se aventuram, alguns dão certo, alguns não dão. Mas esse caminho de passar por uma empresa me parece muito saudável. Eu acho que os jovens precisam olhar isso. E essa ideia de um meu investidor potencial falou que eu preciso ter um algoritmo. O investidor potencial dele também já, assim, me parece... Talvez nem ele sabia o que ele estava Exatamente, perguntando. já tá, e foi um sopro de luz ali nessa história. Enfim... E dentro dessas aceleradoras e desses movimentos, a gente tem, até para tentar ajudar, acho que essa galera tem esses movimentos de mentorias ou de Claro. investidores em diversos níveis, como investidor anjo, investimento semente e tal, para tentar dar um direcionamento para essas pessoas que chegam, às vezes, sem nunca ter passado pelo mercado, querendo contratar pessoas. Sim. E aí elas chegam desesperadas falando assim, eu preciso de desenvolvedor. Como que eu consigo? A gente fala, pera. Sim, acho que tem N mil coisas pelas quais você precisa obter de conhecimento antes de querer contratar uma pessoa para dentro da sua startup. Claro. Não, e acho que um processo importante desse feedback e dessa avaliação de ideias que a mentoria tem é a obrigação de dizer para algumas dessas pessoas que ela não tem a menor condição de tocar a empresa dela naquele momento, pelo menos não nessa configuração. Você precisa de alguém, você precisa de um chefe, quase, sabe? Acho que A sua tá faltando ideia é muita legal, coisa mas ela é um pedacinho da história. Porque uma boa ideia, ela é muito pouco. Uhum. Falta muito para aquilo ser uma empresa. Boa Uma boa ideia ideia é muito pouco. Boa ideia não custa nada, tá um monte na internet. Pois é. É a capacidade de execução e priorização, acho que essa que é a grande coisa, né? Eu procuro ser muito pragmático em tudo, seja tecnologia ou qualquer outra coisa. Então, se você definiu qual é o propósito daquilo, o que você vai fazer com aquilo, aí agora a gente vai identificar se existe ou não, quais são as tecnologias que levam a gente mais rápido para aquilo, né? Então, se você tem um atendimento ao cliente, o problema é vender mais, como é que eu posso fazer isso com alguma tecnologia, o CRM, enfim, o chatbot, qual é a coisa? Porque se você pensar na tecnologia em si, novamente, ela não traz nada para a gente se não houver algo que vai ser executado em relação àquilo. Então, eu quero melhorar meu estoque, eu quero ter automatização num processo industrial, eu acho que tem que partir sempre disso. Talvez a maior parte das nossas transformações digitais, elas dão errado, porque a gente quer copiar uma coisa de outra empresa. Tá, tem uma outra empresa lá que agora ela está usando, sei lá, foi para a nuvem, a sua precisa ou não. Aí você vai dar uma olhada, ver se aquilo ali está ligado ao seu objetivo e fazer aquele movimento ou não. E também um outro problema é que a gente está adotando tantas coisas em paralelo que a gente não termina nenhuma. Então, se tiver 20 projetos pela metade, significa que a gente não tem nenhum concluído. Se tiver 40 pela metade, não tem o dobro, né? Tem o zero de novo. Então, assim, quanto mais coisas eu estiver executando ao mesmo tempo, aí cai nessa questão de perder o foco, de não entender mais o que eu estou fazendo. Talvez a pessoa não saiba mais nem o que ela está vendendo, ou a empresa, e como que ela quer entregar isso. Então, assim, eu acho que um grande resumo importante, seja para o profissional, para o empreendedor, para a grande empresa, é esse pragmatismo. E que é simples, pergunte os 5 porquês, né? Então, eu vou abrir uma startup. Por quê? Porque aí, se você conseguir responder todos, vá traçando o plano para aquilo. Então, eu sou de uma área de vendas, quero abrir um e-commerce. Por quê? Nem todos precisam, talvez, né? Pode ser que não seja a melhor solução. Pergunta de novo lá, e aí traça a sua estratégia de tecnologia ligada àquele propósito, não é? E tem uma... Desculpa, por favor. Não, só ia arrematar um pouco com o ponto do Bush de novo, dessas duas personas que ele desenhou, né? O empreendedor e o empregado, né? E eu tô muito com o André nisso. Acho que para o empreendedor hoje, fazer uma startup para já estar no universo digital, se você não tiver um braço forte, um diretor do seu lado, um founder tech, minha recomendação é não comece, né?
Eu acho que, não que eu queira desencorajar, mas se você vai brigar no mundo digital e você vai fazer perguntas como a do seu mentorado, eu acho que é muito complicado, né? E agora, para o empregado, eu acho que o mundo está completamente globalizado, as oportunidades de emprego já não atravessam barreiras geográficas. Você pode estar em qualquer cidade do Brasil e se candidatar a uma vaga de qualquer empresa grande do planeta. A gente vê muito movimento de brasileiros trabalhando para empresas gringas e tudo mais. E aí, assim, minha recomendação é aplique para vagas de empresas um pouco mais estruturadas, que é importante pegar, você vai estar trabalhando com pessoas incríveis, pessoas com experiências em digitalização, transformação digital. Acho que é um caminho de aprendizado muito importante. Assim. Acho que foi um grande diferencial para mim começar minha carreira dentro da Accenture. Passei 8 anos ali. Foi uma escola incrível. E assim, a minha recomendação é vá nesse caminho. Não parta do princípio que montar uma empresa na garagem ou não fácil. fazer uma faculdade Eu tô muito é trivial, né? Eu fui Xerox antes de começar a Infobase, que foi minha primeira grande iniciativa. Depois, hoje em dia, eu estou na Technology Review, tocando a operação. Saí ali do dia a dia da Infobase, mas a Technology Review é um empreendimento da Infobase. Mas a Xerox é a minha grande escola e foi absolutamente determinante. Tem algumas coisas que a internet acaba sendo um grande desserviço, sabe? Eu tenho uma implicância muito grande com algumas coisas. Igual essa história do nunca desista. Tem umas coisas que você tem que desistir, sabe? Assim, no caminho para o topo do Everest tem o corpo de um monte de gente que nunca desistiu, sabe? Você tem que desistir de algumas coisas. Tem coisas que você olha e fala, bicho, não está funcionando. É ruim, a sua ideia é ruim. O seu produto não está funcionando. A sua Talvez equipe você não tá- tenha aquelas capacidades Você não no momento. pode. Não dá. Calma, volta, desiste dessa vez. Ou não desiste para sempre, mas desistir não é um... Olha para a Alphabet, olha para a Microsoft e olha quantos produtos foram descontinuados, quantas vezes os caras fracassaram. Não tem nada de errado com fracassar e com errar. Mas você precisa desistir de algumas coisas. Tem algumas iniciativas que claramente estão dando errado. Você já não deu. Muda, sabe? Eu sou mentor do LaunchX, que é uma iniciativa lá do MIT, e eu, algumas vezes, enfim, talvez seja menos gentil do que eles gostariam quando dou alguns feedbacks em relação a isso, porque eu gosto quando eu recebo críticas mais ácidas às minhas ideias, porque poupa o tempo de todo mundo. E essa história de investimento, algumas vezes sou chamado para entrar, estou em algumas dessas iniciativas, mas você fala, meu amigo, com essas ideias eu posso te dar carinho, torcida e abraço. Mas eu não boto R$1 nisso, porque é ruim, bicho. Não vai isso. Tem tanta coisa, e as pessoas se apaixonam tanto pela própria ideia, é tão normal isso. A gente ainda vê essa romantização do não posso te contar tudo porque é uma ideia muito boa e ela pode ser implementada. Eu preciso de um sócio que seja técnico, mas essa pessoa, eu preciso avaliar as reais capacidades técnicas. Tá? Você não tem a menor capacidade de avaliar as capacidades técnicas de alguém, meu amigo. É muito difícil isso. Então, passar por uma empresa, entender essa relação do como pede, como especifica um produto de tecnologia, esse processo inteiro é muito sofisticado, muito mais do que parece. Montar essa ideia, transformar esses pensamentos todos num backlog que vai virar um produto, entender como prioriza, entender de que maneira as funcionalidades vão gerar os dados e de que forma a sua empresa vai usar os dados que vão ser gerados a partir dali, é um processo muito mais complexo do que as histórias que a gente fica ouvindo de maneira superficial fazem algumas pessoas acreditar. E nós estamos falando tanto de empresas pequenininhas, empresas que estão nascendo agora, né, como de base, startup, e a gente está falando de empresas gigantescas. Então, o Genoto falou, né, a respeito de, poxa, se você está num determinado ponto, assim como o Genoto entrou no Grupo Primo, num determinado momento, né, onde você até questionou o Thiago, tipo, vamos ver se você realmente precisa de um CTO nesse momento, né? E a gente
tem uma sutileza muito, muito interessante nessa sua fala, porque assim como a gente tem muitas vagas para desenvolvedores no mercado, a gente também tem muita startup procurando um CTO. Muita startup procurando alguém de base tecnológica para que ela possa simplesmente falar assim. Primeiro, é o que o Carlos falou. O empreendedor precisa parar para aprender a programar? Não, porque, sim, de verdade, se ele precisar parar para aprender a programar, ele vai deixar de estudar outras coisas. A gente só tem 24 horas no nosso dia. Se todo empreendedor for parar para aprender a programar, primeiro que vai levar anos para ele ter uma capacidade para conseguir construir o seu próprio e-commerce, ou seu próprio site, né? Vai levar um tempinho aí. Então, Quem tá fazendo isso rápido, e que eu já acho rápido pra caramba, tá fazendo o quê? 6 meses, 12 meses, formações super aceleradas de desenvolvimento, né? extremamente intenso, né? extremamente 8 horas por intenso. dia estudando. Então, assim, se o empreendedor for parar para fazer 6 meses estudando intensamente 8 horas por dia, ele não vai fazer os outros papéis dele, como o Carlos já falou. Ele não vai estar pensando no cliente, ele não vai estar pensando em reduzir custo, não tem como. Então, que as pessoas vão precisar cada vez mais de pessoas com base tecnológica, isso é um fato. Então, isso também é uma oportunidade para as pessoas entenderem que eu gosto de empreender, mas eu não quero ficar para sempre atrás de um computador. Tudo bem, mas esse período que você vai ficar atrás do computador, você vai ganhar uma condição e uma capacidade de conhecimento para poder, talvez, em um determinado momento, estar empreendendo em tecnologia. Ou estar ao lado de outras pessoas que talvez... alguém do universo jurídico, criei um produto, não tem ninguém de tech do meu lado, e agora? Vou precisar de alguém de tecnologia. Mas aí eu acho que a gente tem um outro problema de modelo mental nessa questão também. Porque não é só com a tecnologia, talvez o pessoal também quer aprender várias coisas, né? Sei lá, você é empreendedor, então precisa aprender vendas, também precisa aprender marketing, finanças, etc. Claro que a gente precisa de tudo no negócio, né? Isso não significa que eu preciso saber tudo. Da mesma maneira, na sua função, se você é um colaborador em uma empresa. Então, se você é um gerente, por exemplo, você é um gestor de uma área, obviamente você vai ter que saber alguma coisa de finanças, né? O gestor já está ali liderando pessoas, já está cuidando de um orçamento de uma área, ele não precisa saber tanto quanto um CFO. Então, acho que uma coisa muito importante, seja na área de tecnologia ou em qualquer outra área, é a gente definir aquilo que nós precisamos realmente nos aprofundar e as outras coisas que a gente precisa ter um conhecimento. E na área de tecnologia, por algum motivo, tem essa barreira que o Carlos tinha falado já também. Porque todo mundo procura saber um pouquinho de liderança, alguma coisinha de finanças, certo? Né? A gente já tem isso, talvez, em todas as graduações. Quem fez engenharia, fez qualquer outra coisa ali, já tem um pouco disso. E a tecnologia ainda continua nas exatas. Então, se você faz recursos humanos, você vai saber algo de liderança, finanças, etc. Vai se tornar, de repente, um vice-presidente de recursos humanos e talvez não tenha nada de tecnologia lá. Mas ele vai usar uma ferramenta de OKRs, como Culture Rocks, vai usar ferramentas de recrutamento, vai usar uma série de coisas ali que são tecnologia. Então, o conhecer a tecnologia é saber aquelas coisas da sua área de atuação que podem ajudar você a desempenhar melhor o seu trabalho. E não As aprender a habilidades construir digitais, essas né? coisas. E não aprender a construir essas coisas, né? Porque aprender a construir essas coisas, a gente vamos precisar de 7 bilhões de programadores e não temos mais ninguém, né? Médico, advogado, nada disso. Não faz sentido, né? Pois é, o Drucker falava sobre essa questão do que você faz com seus pontos fracos. Deixa pra lá. Esquece essa história de, não, eu preciso reforçar os meus... Não, você não precisa reforçar os seus pontos fracos. Você precisa de alguém que tenha como ponto forte Complemente, aquilo né? que é seu ponto fraco. Que complemente, exatamente. Senão você está perdendo seu tempo. De novo, o seu mentorado virou aqui nosso exemplo do que não fazer, né? Coitado, Mas, enfim, meu. ainda bem que ele está não identificado. Mas ele não precisa aprender a programar. Claro que não. Eu acho que isso é uma das premissas de todo negócio, né? Você perceber, vamos supor, né? Tipo, eu sou uma programadora, em essência, tô trabalhando como head de educação técnica, ou seja, tem diversos outros conhecimentos os quais eu não tenho. Então, assim, eu vou ter que, se eu for empreender agora, eu vou ter que chegar e falar assim, tá, o que eu manjo? Qual que é o meu nível de especialidade? Qual que é o nível que eu preciso ter de finanças e tudo mais, né? Dessas outras áreas de gestão, não tem jeito, partes burocráticas. Agora, quem são as pessoas que eu preciso ter do meu lado para que nós, como diretores, nós sejamos completos? Né? Não é ser um unicórnio, é ter um time unicórnio. Né? É ter uma base ali de diretoria, de gestão, que se complemente. Eu acho que esse é um dos principais desafios de quando você precisa montar uma sociedade, né? Encontrar pessoas que sejam complementares. E que tenha um complemento, não, nesse caso, não um complemento no sentido de diferença, mas que tenha uma afinidade em relação aos valores e a busca daquilo que vocês vão fazer
com a sociedade. O quanto vocês querem de grana, aquilo que vocês querem para a empresa. A ideia é vender a empresa, ficar na empresa por muito tempo. Vocês estão montando uma operação financeira, uma empresa que é de fato feita para durar. Os resultados de curto prazo e longo prazo vão orientar decisões de negócio que podem, inclusive, botar a sociedade por água abaixo. É importante que essa complementariedade técnica ela não seja da mesma forma em relação aos valores sobre a corporação. Perfeito. Não. Quer falar alguma coisa? Não. Não? Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos, que é o seguinte, pegando exatamente o gancho que a gente falou de profissionais e de profissionais de tecnologia em cargos de C-level. A gente vê um movimento, e aí eu não sei se é um movimento, queria muito ouvir da sua parte, que trabalhou como vice-presidente, mas você é uma pessoa que um dia já foi programador também. Já fui. Né? Você começou, eu tava ouvindo o Primocast aqui. Foi sim. Eu vi um pouquinho da sua história. Foi por Então, assim, 5 nós anos. temos todo mundo aqui que de alguma forma está muito ligado com tecnologia, e vocês até atuaram como programadores de fato. A gente vê um movimento do mercado de colocar profissionais de tecnologia em cargos de CEO, como a XP, por exemplo. Uhum. Isso é uma tendência na sua visão? Isso é algo pontual? Ou você acredita que realmente existe um valor agregado em colocar profissionais de tecnologia à frente dessa transformação digital? Eu acho que veio um pouco da linha que eu coloquei de quanto pode abrir a mente, né? Você tentar buscar soluções, né? Porque o meu caso é um pouco, não é parâmetro, não no sentido que foi algo especial, mas é que foi, a minha história foi, eu comecei na tecnologia e entrei para vendas, né? E aí eu me desenvolvi a minha carreira inteira nisso e eu não subi. Como é que eu vou colocar o seguinte para vocês? O que me fez o grande diferencial desde o início da minha carreira foi entender o potencial que a tecnologia trazia e não a forma que eu implementava a tecnologia. Então, eu vejo grande oportunidade para os profissionais de tecnologia para crescerem, porque exatamente eles são... se o profissional tiver a capacidade de entender exatamente esses fatores de maneira mais ampla, ele vai pensar diferente, porque ele vai pensar em agregar valor, entendendo que o consumidor é o protagonista, entendendo que o empresário precisa atender esses 3 pilares. Então, eu acho que todas as empresas que estão oportunizando cargos de C-level para profissionais oriundos de tecnologia, vou pegar o próprio exemplo aqui, né? O Janotto, por que ele está nesse cargo? Exatamente pela visão de negócio que ele tem. Né? E não é pela característica dele técnica de dizer ele é o melhor cara de segurança, o melhor cara de desenvolvimento de software, que também são profissionais supervalorizados, mas é pela capacidade holística de entender como fazer o diferencial que o grupo espera para entregar a educação da maneira que se espera. Né? E aí vem muito dessa capacidade da gente conseguir abrir a mente e olhar. Porque o profissional de tecnologia ele é obrigado a abrir a mente porque ele precisa levar soluções para o mercado. Né? Então, muitas vezes tem que se adaptar a negócios diferentes, a segmentos diferentes, a contextos diferentes. Então, eu associo muito a isso. Né? Porque, vou dar um exemplo, tu vai conversar com o Michele, qualquer negócio ele vai ter exemplos para te dar. E não é porque ele veio da tecnologia, é que a tecnologia, pela capacitação técnica, mas sim pela capacidade que ele criou por ser técnico. Entende, Gi? Se eu pudesse acrescentar, eu acho que o fato de você levar pessoas de tecnologia para cargos de CEO de empresa ajuda muito a evitar o cenário que a gente falou aqui de você ter ali aquele CIO que tem um budget e ele tem que fazer sua própria defesa, né? Então, não é só por isso, né? Eu vejo um aspecto também muito importante que você vê grandes diretores de tecnologia, é o meu caso também, não que eu seja grande, mas pensando na essência do ponto aqui que eu vou falar, no meu caso, eu estou com tecnologia e produto embaixo da estrutura. Que no fim é o motor onde as esferas de marketing, de vendas vão plugar para dar tração na empresa. Então é uma visão holística. Eu tenho hoje uma visão holística. Eu poderia ser um CTO que só olha para tecnologia e ter o CPO que olha só para produto. Né? Então eu tenho hoje comigo tecnologia e produto, consigo encontrar sinergias, consigo ter a visão holística e levar para frente. Quando você coloca um cara de um perfil parecido com o meu para presidir uma empresa, tendo essa visão, eu acho que você consegue controlar muito mais no detalhe os pequenos indicadores, os pequenos movimentos de indicadores que vão potencializar os 3 fatores que o Bush mencionou, né? Eu acho que é uma tendência, tá? Eu acho que é uma tendência pessoas de tecnologia assumindo cada vez mais cadeiras de CEO. Nos últimos anos eu trabalhei
com muitos CEOs que não tinham essa visão tecnológica, que já estavam num movimento de fazer uma reciclagem. O próprio CEO da Accenture ficou um tempão lá, o ex-CEO da Accenture, o ex-presidente da Accenture Brasil, ele, saiu para os Estados Unidos para fazer uma reciclagem de tecnologia. Então, é uma tendência importante e é uma conexão necessária. Você ter uma pessoa com visão tecnológica comandando a empresa, né? Tendo essa visão de como apertar indicadores, como definir estratégia de produto para monitorar os 3 indicadores que o Bush falou, sendo repetitivo aqui, mas Com certeza. muito importante. Vender mais, quais são? Vender mais? Vender mais, gerar mais valor e menos custo. Acho que essa é a mensagem do dia aqui para mim. Muito bom. A gente falou sobre pessoas não técnicas se aproximando do valor agregado a partir da tecnologia e não usando tecnologia por tecnologia, mas sim pensando no seu cliente, no seu resultado. A gente falou sobre o período de pandemia e todos os impactos negativos que ela pode ter gerado para a transformação digital que vinha sendo feita, né? Mas a gente também falou sobre pontos positivos a respeito dessa aceleração e talvez as pessoas terem visto, caraca, precisei mudar e não morri. Olha só que coisa, né? Mas a gente também falou sobre cultura, sobre a gente não simplesmente replicar o presencial no online, mas a gente entender que a gente precisa se reaculturar. E talvez até reciclar pessoas, muitas das vezes, né? Por mais dolorido que seja, muitas das vezes a liderança ela não está pronta para o ambiente remoto. E a gente vai ter que contratar pessoas que venham fazer com que isso aconteça, né? E usar a tecnologia no seu máximo potencial, né? Então, muitas das vezes não construir do zero, mas começar a utilizar um Kahoot, utilizar, enfim, as ferramentas que existem naquele ambiente para que eu possa realmente entregar uma experiência personalizada, né? Através dos dados, através da tecnologia que eu tenho e das diversas possibilidades que existem para profissionais de tecnologia, não só, como eu costumo dizer, não sejam cuspidores de código, mas sejam solucionadores de problemas. Quanto mais solucionadores de problemas nós somos, mais valor agregado nós temos, mais difícil de nos substituir. Porque se eu sou um cuspidor de código, é muito fácil colocar um outro cuspidor de código. Mas se eu sou uma pessoa que soluciona problemas, vai ser muito mais difícil encontrar um profissional como eu, como vocês. Gostei demais desse episódio. Vamos caminhando para o finalzinho aqui. Eu queria muito que vocês deixassem um recado, uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam. Ainda tinha muito assunto, né, para a gente mencionar aqui. Muita Vamos coisa para uma mesmo. próxima e não direcione o recado para o mentorado da Thay, da startup. Muito bom. Então, deixem um recado pra gente e já deixem também as redes sociais para que a galera possa acompanhar vocês e continuar dialogando com tanto conhecimento, né, que só uma parcelinha bem pequenininha foi compartilhada aqui. Todas as minhas redes sociais são @AndréL Miceli, MICELI. E lá na Technology Review com @MIT Tech Review BR. Sobre o recado, não é um recado exatamente para o mentorado da Thay, mas o recado para os empreendedores ou para quem está entrando aí na carreira, começando a vida profissional, você não precisa ser um empreendedor. Você tem uma caminhada potencial muito legal no mercado corporativo também. E se você for um empreendedor, tenha certeza do caminho, tem uma capacitação prévia antes de tomar essa decisão. Se você estiver no mercado corporativo já e quiser ascender na carreira, a tecnologia é, sem dúvida, um caminho fantástico, independentemente de onde você esteja. É isso. Perfeito. Obrigado. Obrigado vocês pelo convite. Foi muito legal estar aqui. Prazer te receber Legal. aqui. O meu recado, eu não consigo enxergar hoje um modelo de negócio que não possa se beneficiar da tecnologia, né? Mas não a tecnologia como romanticamente todo mundo pensa, né? Preciso fazer que nem o teu mentorado. Não tinha como não falar dele, né? Mas é de entender, assim, como eu posso entregar algo melhor, como eu posso gerar mais valor, como eu posso escalar a minha empresa. Então, independente do que as pessoas têm preconceitos ou não, a tecnologia é o grande meio hoje que oportuniza os negócios poderem chegar nas mãos de nós consumidores num preço melhor. É via tecnologia, com uma experiência melhor. E eu fico pensando hoje no meu filho, né? Eu tenho um filho de 12 anos, daqui a poucos anos ele já vai ser um ativo econômico, né? Mais uma geração entrando, a gente vai ter pela primeira vez 5 gerações ativamente econômicas acontecendo. Hoje a gente já tem 6 gerações, mas só 4 são ativas, né? Economicamente. E isso vai acelerar mais ainda a capacidade
e a necessidade que o mercado tem de absorver o quanto a tecnologia pode trazer de benefício, né? Então, eu entendo muito isso, e se eu estivesse entrando no mercado de trabalho, ou estivesse no mercado de trabalho buscando pegando um pilar do executivo, né, que eu falei de gerar mais valor, de gerar mais receita, é um mega do mercado e a barreira de entrada é muito baixa. Ninguém precisa ser ótimo em exatas para se dar bem em tecnologia. Tem que ser uma pessoa que tem que entender, na minha visão, de como servir melhor o problema, né? E aí ele vai descobrir a caminhada nisso. E nas redes sociais é Carlos Busch, só que o Busch é B-U-S-C-H, não é o mesmo do presidente. Então é Carlos Busch. É o pouquinho do Busch diferente. Gardens e da cerveja. É isso aí. Perfeito. O Bush tá romântico hoje, hein, Bush? Tá, Tô. tá romântico. Romântico, romântico. Foi um prazer te receber aqui. Obrigada prazer por foi meu, compartilhar gente. tanto. Ainda mais do lado do André aqui. André é meu chefe, né? Porque eu sou colunista da MIT e ele é o editor-chefe. Então aqui ele tem que falar bonitinho para não, né? Cara, é fera. Eu que tenho o orgulho de ter o Bush lá entre os colunistas. Que legal, cara. A minha recomendação é você que está nos ouvindo assinar aqui o link do nosso podcast, assinar nossa newsletter da Start. Muita coisa legal vai acontecer por aí. Minha segunda recomendação é MIT Technology Review. Por favor, assine as newsletters. Legal. Conteúdo animal. E me segue, pelo amor de Deus, né, cara? Siga Carlos Busch. Só tem minha mãe e minha irmã me seguindo. Minhas redes sociais são todas também Rodrigo Gianotto com 2 T's. G, 2 T's. Vai lá, Mário. Vamos lá, eu tava pensando na recomendação aqui final, porque eu acho que tem duas coisas, né? Uma é que todo mundo tá querendo entrar na área de tecnologia por ser realmente uma demanda grande de profissionais, enfim, salários mais elevados. E, por outro lado, o que a gente precisa pensar é que você também vai precisar de tecnologia em tudo, que é o que o Bush estava falando, o próprio André falou aqui também, e a nossa conversa. Então, acho que você tem que refletir bastante de que a tecnologia é algo do qual a gente não pode fugir. E não estamos falando de nada novo aqui. Talvez se a gente falar de todas as outras revoluções industriais, então não dava para você brigar com a máquina a vapor, uma série de coisas, né? Tem até aquelas histórias de que o cara fazia um trabalho manual, foi substituído ali pelo cansaço naquele tipo de atividade. Então isso é algo inevitável. A quarta revolução industrial está aí, não precisa nem ficar fazendo muito alarde sobre substituição de empregos e uma série de coisas relacionadas a isso. Eu vejo de uma maneira muito positiva. Então, a gente vê também muitos novos empregos sendo criados, o World Economic Forum fala disso, e que não necessariamente precisam que você se torne um desenvolvedor de software ou um arquiteto, mas que vão ser baseados na tecnologia. Então, você pode ser um designer de metaverso, você pode ser, sei lá, escrever histórias, um marketing que vai ser diferente no futuro aí com a tecnologia. Então, o que eu recomendo é você pesquisar essa coisa toda que está por aí, está antenado na tecnologia, né? Até para trazer um pouco daquela última pergunta da Thaís em relação ao C-Level, entender de tecnologia, eu acho que isso depende um pouco da empresa, mas que todo mundo vai precisar ter o conhecimento em tecnologia. Então, não necessariamente vão vir só os CIOs e CTOs, mas a barra toda da nossa força de trabalho vai ser levantada em termos de tecnologia. Porque o que ocorre hoje é que é algo tão restrito, talvez como ocorreu no passado, em finanças, em marketing, é tão restrito a um número pequeno de profissionais, que aí você precisa ter um sócio CTO, você precisa ter um sócio, um C-Level e tal, e não tem nada de errado nisso. Mas se todo mundo levantar o seu nível de consciência, como a gente vê em Singapura, crianças que têm tecnologia já antes do K-12 ali, já saem no 9º ano com certificações de Google, de Microsoft, etc. Isso significa que nós temos uma força de trabalho mais competitiva, mais produtiva, mais inovadora, que leva àquela competitividade final. Então, encontre o seu lugar nesse futuro do trabalho, pesquisando, se você quer seguir a carreira aí de dados, de design, enfim, as carreiras técnicas, ou que, no mínimo, você tenha o conhecimento sobre como isso impacta seu dia a dia de trabalho. É isso aí. E eu sou o Mário Trentin em todas as redes, também me siga junto com o Bush, né? Segue eu, segue ele, segue o André aqui, para a gente poder continuar o nosso bate-papo aqui. Sensacional. Excelente essa sua fala, Mara. Vou pegar um gancho nela, que é o seguinte: eu realmente espero que algum dia a gente não esteja falando mais para as pessoas adquirirem habilidades digitais e aprendam o básico do básico do básico de tecnologia, mas que isso não seja mais diferencial. Eu até brinco, lá no meu Insta, eu sempre falo para as pessoas que não tá difícil se destacar no mercado hoje. Sabe? Se você fizer o seu trabalho com excelência, se você buscar, não ser raso, não ser medíocre, fazer com excelência,
assim, você não vai ter tanto problema assim para realmente ser visto e ser relevante, né? Tanto que uma das principais definições que eu mais gosto de inovação é permanecer relevante. Inovação, né, segundo o Stephen Shapiro, não é você fazer algo mirabolante. É você, para aquele contexto, para aquele momento, para aquele século, para aquela década, você ser relevante, né? Então, é muito a questão de como que eu consigo ser relevante num universo que está tendendo a todo mundo, né, entender minimamente sobre tecnologia. Eu indo lá e lendo, por exemplo, MIT Technology Review, eu acompanhando um podcast de tecnologia como Primotech, se inscrevendo aqui no Spotify, caso você esteja ouvindo, ou até mesmo ativando o sininho no YouTube, caso você também esteja nessa plataforma. Então, é você buscando meios para você se continuar sendo ou se tornando ainda mais relevante. Então, eu quero deixar aqui 2 indicações de livros. Uma é Pense Simples, do Gustavo Caetano, que é o CEO da Sambatec. Ele fala justamente sobre inovação simples. É pensar simples. Pensar em não usar tecnologia por tecnologia, mas em solucionar problema e tornar a experiência do nosso cliente melhor ainda. E também um outro livro chamado O Novo Poder, que fala exatamente sobre esse movimento do uso dos dados para uma era de personalização. Pessoal, estou realmente muito feliz por esse episódio. Espero poder receber vocês novamente, porque ainda tinha muito assunto para a gente falar. Obrigada pela companhia aqui mais uma vez, Mário e Gianotto. E você não deixa de... Enfim, comenta se você estiver aqui no YouTube, sugestão de outras pessoas que a gente possa trazer, ou até mesmo temas pra gente trazer eles de volta. Deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas possível e a gente se vê em uma próxima.